Fala pessoal, bem-vindos a este vídeo explicativo da nossa lição de hoje, onde vamos mergulhar de cabeça na mecânica da liquidez concentrada na Radeon. É simplesmente fascinante ver como a arquitetura DeFi tem evoluído na rede Solana. A forma como os pools de liquidez funcionam passou por uma revolução gigante quando o assunto é eficiência de capital. E o nosso objetivo aqui é justamente desmistificar todo esse mecanismo. Vamos sair daquela teoria abstrata e entender como o sistema realmente processa as negociações na rede, na prática. O roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por o que é a liquidez concentrada, entender o modelo da estante, comparar os AMMs tradicionais com a Radeon, ver os impactos no roteamento e, claro, fechar com as principais lições. Ponto número 1. O que é, afinal, essa liquidez concentrada? A grande quebra de paradigma aqui está na alocação. Pensa no seguinte, ao invés de pegar os tokens e espalhar eles de forma super fina por todos os preços possíveis, desde o zero até o infinito, o capital agora é estrategicamente comprimido em intervalos bem específicos. E esses intervalos não são aleatórios, tá? Eles são escolhidos a dedo pelos provedores de liquidez. Basicamente, a gente deixa de ter dinheiro parado em faixas de preço que o mercado raramente visita e foca 100% na utilidade imediata e na eficácia. E quando a gente coloca os dois modelos lado a lado, a diferença grita. Na provisão uniforme mais antiga, o capital ficava super disperso, literalmente pegando poeira e ocioso na maior parte do tempo. Já com os intervalos de preço da liquidez concentrada, o dinheiro é espremido naquelas zonas ativas onde o trade realmente está acontecendo. Isso traz um salto gigantesco na eficiência. É algo que muda completamente as regras do jogo e a forma como esses formadores de mercado automatizados operam no dia a dia. Indo para a nossa segunda etapa, o modelo da estante. Para entender essa engenharia toda de um jeito mais visual e sem tanta matemática pesada, a melhor dica é adotar um modelo mental muito simples. Imagina uma estante de livraria, só que dividida em espaços rigorosamente definidos. Cada um desses espaços, ou slots, representa um intervalo de preço incrivelmente estreito. Em vez de olhar para um gráfico complexo, visualizar essa estante segmentada torna tudo muito mais palpável. Trazendo essa imagem para a mecânica real da Radeon, a correspondência é perfeita. A estante inteira como um todo é o nosso pool de liquidez. Os nichos individuais, os espaços dessa estante, são o que chamamos de tiques de preço. E os livros colocados ali dentro representam a liquidez ativa que de fato está disponível para as trocas. Agora, acompanhando uma negociação ao vivo, a lógica fica cristalina. Conforme o preço de mercado balança, ele entra em um slot específico dessa estante. Nesse momento, os livros que estão lá dentro são usados para executar a ordem. E aí, quando os livros daquele espacinho se esgotam por causa de uma compra grande ou se o mercado simplesmente anda, o preço pula para o próximo slot. É uma dança contínua. Diferentes blocos vão sendo ativados e desativados em sequência, a cada fração de segundo, direto na rede Solana. Terceiro ponto na nossa agenda: AMMs tradicionais batendo de frente com a Radeon. Esse raio-x resume super bem o que a gente ganha e o que a gente perde na troca de sistema. Onde antes a gente via uma distribuição contínua, agora temos tudo particionado. A contabilidade, que no modelo de produto constante olhava para a reserva total do pool, agora calcula a diferença, os chamados deltas, tique a tique. A eficiência de capital salta de um nível baixo para um patamar incrivelmente alto. Mas olha só, o detalhe que muda o jogo. A gestão deixa de ser aquela coisa passiva de colocar o dinheiro lá e esquecer e passa a exigir um reequilíbrio superativo. O sistema é muito mais inteligente, sem dúvida, mas pede atenção dobrada. Pois é, não tem almoço grátis, né? A lição mais importante aqui é que a eficiência absurda de capital tem um custo: a gestão constante. Se o mercado balançar e o preço sair daquele intervalo que foi definido inicialmente, os fundos ficam lá, completamente inativos. O capital fica parado na estante de braços cruzados, sem gerar absolutamente nenhuma taxa. Monitorar isso de perto é o preço que se paga pela alta rentabilidade. Quarta seção: impactos no roteamento das ordens. Entender essa parte pode salvar qualquer um de um desastre total na hora de executar uma ordem. Um pool pode até parecer gigantesco se a gente olhar só para o valor total travado nele. Mas atenção, essa reserva global pode ser uma grande miragem. O que realmente vai ditar o impacto no preço, o famoso slippage, é única e exclusivamente a liquidez local daquele momento. Se a prateleira atual estiver vazia, o impacto vai ser brutal, não importa quantos milhões o pool tenha guardado nas prateleiras vizinhas. Então, na hora do swap, 3 coisas precisam ficar na cabeça. Primeiro, o espaçamento dos ticks é a chave da precisão dessa máquina. Segundo, a profundidade do mercado é local, ela mora naquele tique específico. E terceiro,
Uma ordem de venda ou compra muito grande vai, inevitavelmente, atropelar vários slots. Ela raspa a liquidez de um tick e empurra o preço violentamente para o próximo, numa reação em cadeia pura. E para fechar nossa jornada, seção 5, as principais lições de tudo isso. Só para amarrar os conceitos mais críticos, vamos relembrar o tal do tick. O tick é, de forma bem resumida, um passo fixo. Ele corta aquele antigo eixo contínuo de preços em fatias. É literalmente um muro de contenção, a barreira invisível que define onde começa e onde termina cada slot na nossa estante de liquidez. Junto com o tick, temos a liquidez ativa. No calor de uma negociação, esse é o número que manda em tudo. É o dinheiro vivo que, de fato, está pronto para o negócio naquele milissegundo exato. O mais legal é que a rede não precisa recalcular o pool todo. O algoritmo calcula isso na hora, somando os deltas e acumulando as mudanças nos ticks alcançados de forma super elegante. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça, a gente sai com 3 regras de ouro. 1. Leia a liquidez como algo totalmente local. A visão global engana. 2. Encare o espaçamento de ticks como uma verdadeira alavanca de precisão do sistema. E 3. Já espere, desde o começo, o trabalho de gestão ativa. Faz parte do pacote. E isso tudo deixa a gente com uma questão super provocativa para pensar. Sabendo que a liquidez concentrada exige um monitoramento quase neurótico para evitar que o dinheiro fique ali parado sem render nada, será que esse ganho maravilhoso de eficiência de capital sempre compensa o esforço operacional que ele traz? Achar esse ponto de equilíbrio é o grande desafio na Solana hoje. Muito obrigado por acompanhar mais este vídeo explicativo e até a próxima!